Os brasileiros escolhem no domingo os próximos governadores do país. São 27 cargos em disputa e a maioria dessas disputas é liderada por políticos que tentam a reeleição. Mas os candidatos aos executivos estaduais ainda tateiam em cenários incertos, que podem não ser definidos no dia 2 de outubro. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 27 de setembro de 2022, dia em que acontecem os últimos debates antes do primeiro turno entre os candidatos ao governo dos 26 estados do país e do Distrito Federal. Os embates vão ser transmitidos localmente pela TV Globo. Na maior parte dos estados, a disputa pelos governos não está tão cristalizada quanto a disputa pelo Executivo Federal, que desde 2021 está bem desenhada e opõe Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. A menos de uma semana do primeiro turno, ainda existe chance do cenário atual mudar em vários deles. A gente traz aqui como exemplo como estão as disputas nos 5 estados com o maior número de eleitores do país. Em São Paulo, quem lidera a disputa, segundo as pesquisas de intenção de voto, é o petista Fernando Haddad. O ex-candidato à presidência é seguido pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que em alguns levantamentos aparece tecnicamente empatado com o terceiro lugar, o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB. O estado é um em que a polarização entre Lula e Bolsonaro se reflete de forma mais explícita nos levantamentos. Em Minas Gerais, existe a possibilidade do atual governador, o Romeu Zema, se reeleger já no primeiro turno. O candidato com a segunda maior porcentagem de intenções de voto é o Alexandre Calil, do PSD. O Zema foi próximo de Bolsonaro no passado, mas nessa eleição ele preferiu uma postura mais neutra, sem se associar ao atual presidente nem a Lula. Já Calil se associou ao Lula numa aliança informal, já que o partido dele, o PSD, não está na coligação petista e se divide em estados entre apoios ao ex-presidente e a Bolsonaro. Outro estado que pode definir seu governador já no primeiro turno é a Bahia, onde o candidato do União Brasil, o ACM Neto, lidera a disputa. Ele é seguido pelo petista Jerônimo Rodrigues. Já no Rio de Janeiro, o primeiro colocado nas pesquisas é o atual governador, Cláudio Castro, que tenta a reeleição pelo PL, o partido de Bolsonaro. Na esteira vem o Marcelo Freixo, do PSB. No Rio, as preferências de voto na disputa federal se dividem quase que pela metade entre Lula e Bolsonaro. O atual governador tem feito uma associação moderada ao presidente, enquanto Freixo aposta tudo na imagem de Lula para chegar ao segundo turno. Já no Rio Grande do Sul, o cenário é diferente. O tucano Eduardo Leite, que tenta a reeleição, lidera as intenções de voto. E em segundo lugar está o ex-ministro bolsonarista Onyx Lorenzoni, do PL. A maioria dos favoritos nas disputas nos 5 estados que a gente trouxe aqui são candidatos à reeleição. Esse é um reflexo do Brasil como um todo, porque nesse ano, 19 dos 27 governadores tentam se reeleger. E praticamente todos são favoritos para ganhar o pleito. O único que não é líder nas pesquisas atualmente é o tucano Rodrigo Garcia, em São Paulo, como a gente falou. Metade desses que tentam a reeleição tem chance de ganhar já no primeiro turno. A reeleição é algo muito comum no Brasil. Os mandatários têm vantagens em qualquer disputa eleitoral. Além da maior exposição na mídia, quem disputa uma campanha estando no cargo detém instrumentos de controle do orçamento público. São fatores, então, que sempre influenciaram a eleição brasileira. O fato da disputa presidencial de 2022 não refletir esse efeito, chamado o efeito incumbência, com Lula na frente de Bolsonaro, é um ponto fora da curva. Além desses fatores já conhecidos, as consequências da pandemia de Covid-19 também ajudam a explicar a maior aceitação dos atuais governadores que almejam a reeleição. Enquanto o governo federal se manteve omisso durante a pandemia, os governadores e prefeitos se empenharam para combater a doença. Mesmo que os estados tenham enfrentado inúmeras crises e problemas, os governadores se destacaram nessa gestão, assumindo um certo protagonismo político que o governo federal inclusive ironizou e muitas vezes atacou. Durante a pandemia, muitas políticas públicas de combate ao vírus foram implementadas pelos governadores.
Segundo a avaliação de cientistas políticos, isso contribuiu para aumentar o reconhecimento do eleitor, que lembra do trabalho desses políticos agora que chegou a hora de votar. Esses desafios da pandemia também colaboraram para dar para o eleitorado uma espécie de valorização dos governantes que já têm acumulado experiência, como disse o cientista político Marcelo Issa em entrevista para o Nexo. Esse sentimento se opôs à onda da antipolítica de 2018, quando muitos candidatos que se diziam outsiders, incluindo aí o Bolsonaro, acabaram se elegendo. As atribuições dos chefes dos executivos estaduais são muitas vezes pouco conhecidas pela sociedade. É muito comum uma certa confusão entre as responsabilidades de cada ente federativo. Então a gente vai dar aqui alguns exemplos dos deveres de um governador. O Brasil é uma república federativa, o que quer dizer que o poder central, o governo federal, divide funções de gestão com os estados e os municípios. O governador é quem comanda um estado ou distrito federal, uma unidade da federação que tem autonomia administrativa em relação ao poder central. Essa autonomia está prevista na Constituição Federal de 1988. É ali que estão detalhadas as atribuições do governo estadual, bem como tudo o que ele pode e o que não pode fazer. O Estado tem um orçamento próprio, formado por impostos estaduais e repasses federais. O principal tributo estadual é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que, aliás, virou alvo de diversas disputas entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Cabe aos governadores administrar os gastos estaduais, além de buscar outras fontes de financiamento. Essa busca acontece tanto em bancos nacionais e internacionais, quanto na própria União. Existem recursos que são automaticamente destinados aos estados pelo governo federal, mas negociações pontuais podem levar mais dinheiro para o caixa, a partir de projetos específicos. Entre algumas das atribuições centrais dos governadores no Brasil está o comando de duas polícias, a Polícia Militar, que é responsável pelo trabalho ostensivo nas ruas, e a Polícia Civil, que atua na parte investigativa. Os governadores também administram grande parte das cadeias do sistema prisional brasileiro, mas o Executivo Federal também participa da administração penitenciária de algumas formas. Mais recentemente tem aumentado sua participação com a construção de penitenciárias federais. Os estados também costumam gerenciar e investir em estradas, portos, aeroportos, saneamento e metrôs, mas essa é uma atuação dividida. Existem estradas federais e estradas estaduais, por exemplo. Mesmo o saneamento fica nas mãos de estados e, em outros casos, de municípios. Existe ainda dinheiro federal que vai para obras estaduais e municipais. Os estados também têm a obrigação de destinar 25% do que arrecadam em impostos estaduais para a educação e são responsáveis por administrar o sistema de ensino estadual, principalmente o ensino médio, e por ajudar os municípios na rede de ensino fundamental. Muitos estados também administram universidades. Os governadores também são responsáveis por fazer uma ponte com o governo federal e com os governos municipais. É uma função-chave para o Estado brasileiro. Por isso, não é à toa que candidatos a presidente, no geral, investam tanto nessas alianças regionais. A montagem de palanques estaduais e de uma rede de apoios por todo o país exige de candidatos à presidência logística e postura política exaustivas. Tanto o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, quanto o presidente Bolsonaro, que tenta a reeleição e está em segundo lugar, conseguiram uma ampla estrutura regional de apoios oficiais, mas não sem intenções. Recentemente, o PL, o partido do Bolsonaro, passou a enfrentar um dilema. Com a estagnação do presidente nas pesquisas, muitos candidatos da legenda optaram por não citar Bolsonaro nas peças de campanha eleitoral. O partido chegou a fazer ameaças de suspender repasse de doações caso o presidente seja escondido no material de campanha. Enquanto isso, o Lula, como a gente já falou, tem apoios mais consolidados de candidatos a governador nos 3 maiores colégios eleitorais do país. Mas para além dos efeitos na corrida presidencial, o comando dos estados permite aos partidos e políticos intervirem sobre políticas públicas em áreas sensíveis para a população. Os governadores eleitos vão controlar orçamentos bilionários e vão ter o poder de nomear aliados para cargos na administração pública. Os governos estaduais dão chance para partidos e forças políticas derrotadas na competição nacional manterem sua relevância.
E o que esses cargos podem fazer em termos de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes? A redatora Isabela Cruz escreveu um texto sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar os próximos anos a partir de alguns temas-chave. A infância é um deles. Isabela, explica pra gente, esse é um tema que envolve várias áreas e diferentes cargos, né? Como que esse tema aparece nas eleições? É verdade, esse tema diz respeito a áreas que vão da saúde de gestantes à formação escolar das crianças, passando por nutrição, segurança, cultura, inclusão digital segura e vivência familiar. Falar de infância também envolve considerar as crianças na sua pluralidade. Envolve falar de políticas públicas para crianças indígenas, quilombolas, negras, crianças com algum tipo de deficiência, entre outros. Enfim, são temas que podem ser objetos de políticas federais, estaduais e municipais, muitas vezes de forma compartilhada, como acontece em áreas de saúde e educação. E faz sentido que esse tema interesse a todos mesmo. Uma série de estudos prova que o investimento na criança tem impacto para a vida toda e muitas vezes com baixo custo ajuda a construir no futuro próximo uma sociedade com menos crime, menos evasão escolar e maior produtividade. Vamos para os exemplos. A partir das propostas feitas pela Agenda 227, um movimento de centenas de organizações focado nas questões da infância e da juventude. Bom, o presidente pode desenvolver uma política federal com propostas pedagógicas que enfrentem o racismo, incluindo a formação de professores e a elaboração de materiais didáticos. Senadores e deputados federais podem aprovar legislação para as crianças em situação de orfandade, especialmente agora, depois de uma pandemia. Governadores podem desenvolver políticas para as redes estaduais de saúde que foquem, por exemplo, na saúde neonatal, com polos regionais de tratamento e programas que garantam a continuidade desses tratamentos. Deputados estaduais podem definir diretrizes orçamentárias para ampliação da jornada escolar no ensino fundamental, de forma a aumentar e diversificar as oportunidades educativas. São várias as possibilidades. Tem mais lá no texto e nos links do texto também. Você pode ler o texto da Isabela no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Uma das principais medidas aprovadas no Brasil para tentar solucionar a crise das contas públicas na década de 2010 foi o teto de gastos. Ele é uma regra que limita as despesas do governo a um nível pré-determinado. Esse teto foi furado diversas vezes por Jair Bolsonaro e agora o governo tem feito uma série de cortes no orçamento para tentar cumprir a regra fiscal. O Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, que cortes são esses e a que eles se devem? Bom, a gente tem diferentes tipos de cortes, né? Primeiro, a gente tem cortes no próprio orçamento de 2022, que são bloqueios que atingem diversas áreas, como saúde, educação, ciência, cultura e até mesmo defesa. Mas tem também as reduções de verbas previstas para programas no ano que vem. Isso porque o governo mandou para o Congresso, no final de agosto, a proposta de orçamento para 2023, com cortes em diferentes políticas, como farmácia popular, prevenção de desastres naturais e programas alimentares. Seja no caso dos cortes desse ano ou nos do ano que vem, a motivação acaba sendo basicamente a mesma. O governo está tentando ficar dentro do teto de gastos, aquela regra que limita as despesas do governo a um nível pré-determinado. É uma regra que o governo Bolsonaro, aliás, desrespeitou algumas vezes no seu governo, conseguindo autorização no Congresso para driblar esse limite. E Marcelo, qual está sendo a discussão sobre o teto nas eleições? Olha, desde o ano passado, entre economistas, existe uma visão de que o teto de gastos já acabou, morreu. Isso porque foram tantos dribles aprovados com Bolsonaro que a regra perdeu a sua credibilidade. É claro, alguns desses dribles foram mais justificáveis, como em 2020, quando o governo precisou gastar mais para lidar com a chegada da pandemia, colocando mais dinheiro em auxílio, na saúde, etc. Mas para 2022, o governo também furou o teto algumas vezes para simplesmente poder gastar mais em ano eleitoral. Então existe essa percepção entre economistas de que o teto de gastos já não é uma regra efetiva e que vai ser preciso rediscutir as normas fiscais em 2023. E isso justamente se traduz, de alguma maneira, no debate eleitoral. Então, entre os principais candidatos, embora ninguém fale muito abertamente sobre isso, as discussões são de que é preciso pensar num substituto para o teto ou em mudanças para deixar ele mais flexível.
Ninguém ainda colocou uma proposta muito clara do que pretende fazer com o teto, mas já está mais ou menos evidente que ele vai passar por transformações no ano que vem, independentemente de quem ganhar as eleições. O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. Da corrida pelo comando dos estados, passando pelas responsabilidades que os cargos em disputa têm no tema da infância e terminando com o futuro do teto de gastos, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, Isabela Cruz e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!